mediunidade e testemunho. Ao invés de constituir-se privilégio de que desfrutam alguns indivíduos, a mediunidade é vigoroso instrumento de trabalho que deve ser utilizado com probidade e elevação, a fim de que lobrigue o mistério a que se destina. Possuindo finalidades específicas, quais demonstrar a imortalidade do espírito, contribuir terapeuticamente para a saúde espiritual, desvelar a realidade do mundo extrafísico, lenir exulcerações morais, consolar corações e iluminar mentes, a mediunidade representa valioso contributo da vida, auxiliando os transeuntes da jornada carnal para que encontrem o rumo da felicidade. Utilizada com equilíbrio, conforme as sadias diretrizes propostas pelo Espiritismo, faculta o desenvolvimento ético-moral do ser e da sociedade na qual ele se encontra, promovendo o progresso intelectual e filosófico com vistas à aquisição de um sentido libertador dos miasmas e atavismos ancestrais que permanecem dificultando a ascensão humana. Por consequência, o exercício da mediunidade convida à reflexão e ao espírito de serviço em favor das demais pessoas. Constituindo recurso autoiluminativo, impõe disciplinas austeras e comportamentos severos em relação ao seu uso e à aplicação das suas energias. É natural, portanto, que não deva ser utilizada com leviandade ou para divertimento dos frívolos. Certamente, quando mal direcionada, permanece facultando o comércio inferior com as entidades perversas e mistificadoras do mesmo teor moral daquele que a possui. Aplicada condignamente, produz estados de êxtase superior, não impedindo, todavia, que o seu instrumento experimente aflição, expurgando os erros dantanhos e os delitos que ficaram na retaguarda, pesando negativamente no seu processo de elevação. Assim sendo, o martírio que acompanha alguns medianeiros abnegados faz-se-lhes bênção de inapreciável significado, graças ao qual se engrandecem e se iluminam. Isenta de qualificação moral, a faculdade em si mesma se identifica com as faixas vibratórias nas quais sincroniza a mente do seu portador. Colocada a serviço de Jesus, auréola-se de peregrina luz que espanca as sombras do primarismo e aponta o porto que deve ser alcançado. Santo Antão, nos primórdios do cristianismo, meditando no Monte Pispir, em pleno deserto, era perseguido por espíritos malévolos que tentavam desorientá-lo. Hildegard de Bingen, a extraordinária mística alemã, embora refugiada no monastério para manter-se em perfeita identificação com Jesus e sua doutrina, não conseguiu eximir-se às ações doentias dos desencarnados em profunda perturbação. Santo Antônio de Pádua, seráfico e sacrificado, era visitado pelos inimigos espirituais do Cristo que tentavam molestá-lo e atormentá-lo. Hermance du Fox, a abnegada médium de Joana d'Arc e de São Luís de França, que tanto cooperou com o eminente mestre Allan Kardec, sofreu apodos e foi tida como psicopata. O ministério mediúnico é sempre acompanhado de testemunhos e de sacrifícios. Não foram poucos aqueles que a impiedade e o fanatismo religioso levaram à fogueira, à infâmia, ao suplício impenitente, negando-lhes o direito a qualquer defesa. O martírio, de uma ou de outra forma, sempre tem assinalado o labor de todo aquele que se entrega ao Mestre crucificado, médium que também o foi de Deus. Bendizes as dores que te alcançam e dilaceram as fibras da alma, não apenas aquelas que são impostas pela insensibilidade humana ou gratuita perseguição de outros, mas aos estados íntimos que te amarguram e desorientam. Alegra-te com a oportunidade de crescer interiormente, enquanto auxilias a quantos se te acercam. O sarçal e os pedrouços do teu caminho após percorridos
Abrir-se-ão em flores e atapetarão o solo por onde passarão outros pés, após os haveres transformado pela tua bondade e compaixão. Não te recalcitres contra o aguilhão da dor, dificultando a própria liberdade. Utiliza-te das tuas forças mediúnicas para gerar simpatia, recuperar vidas e resgatar danosos comportamentos, adquirindo a alegria de viver por todo o bem que possas fazer, ou por facultar aos benfeitores da humanidade as realizações dignificantes por teu intermédio.